Ele hoje intitulado Atualização da lista de morcegos de Minas Gerais, o que mudou em 10 anos. E eu fui a orientadora, meu nome é Ligiane, para quem não me conhece. Então, Luan, agora é com você. Vou cronometrar aqui, tá bom? Pode Beleza. começar. Bom, boa noite a todos. Como já dito pela Lige, né? Meu nome é Luan Vinícius Soares Ferreira e eu fui orientado pela professora doutora Ligiane Martins Moras. O título do meu trabalho é Atualização da lista de morcegos de Minas Gerais, o que mudou em 10 anos. No Brasil, de acordo, com Nogueira e colaboradores 2004 e a Sociedade Brasileira de Estudo com Quirópteros, existem 182 espécies de morcego distribuídas em 69 gêneros e 9 famílias. Essa diversidade é subestimada, como mostrado em trabalhos, por Tavares colaboradores e Bernardo colaboradores, que esses trabalhos realizados com a Quiropterofauna brasileira se concentram muito próximos aos centros urbanos, sendo que os interiores, são pouco amostrados. Minas Gerais se encontra no encontro do clima úmido das regiões costeiras do Brasil e o clima seco e árido da região centro-oeste e norte brasileira. Isso dá uma característica a Minas, formação de diversidade de hábitats, grandes hábitats, e somado a isso também a grande diversidade de cavernas do estado, a presença de muitas cavernas. A gente pode destacar a região cárstica de Lagoa Santa e a região cársticas do norte do estado, tendo, por exemplo, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Os primeiros registros de morcego para o estado datam do século XIX, quando Johannes Pix e Karl Marx fizeram uma expedição pelo estado, fazendo coletas de diversos mamíferos, entre eles 15 morcegos. Peter Lund, o importante contribuidor para o estado e para o país na busca por fósseis, quando se fixou no estado em 1835, fez grandes levantamentos na região de Lagoa Santa, buscando por fósseis, mas também fazendo coletas de mamíferos viventes. Através desses materiais coletados por Peter Lund, veio, por exemplo, a descrição da espécie conhecida hoje como Molossops temminck por Burmester em 1854. O primeiro estudo propriamente dito de morcegos no estado foi realizado pelo casal de pesquisadores Sazima e Sazima em 1975 na Serra de Cipó, onde eles fizeram um inventário das espécies na região. Importantes contribuições também foram feitas no início do século XXI, como o trabalho realizado por Stutz e colaboradores em 2004 na região de Uberlândia, que fizeram um inventário das espécies, obtendo registros inéditos para o estado. Assim como Nogueira, em 2008, na região de Jaíba, que também fez um levantamento das espécies da região e também obteve registros inéditos para o estado, que até hoje permanecem como a única localidade, a região de Jaíba. A primeira e única lista de espécies de morcegos feita para Minas Gerais foi feita em 2010 por Tavares e colaboradores e conta com 77 espécies. A pergunta do meu trabalho foi: quantas e quais espécies foram acrescentadas à lista de morcegos de Minas Gerais após 10 anos? E o objetivo foi atualizar a lista de espécies do estado de Minas Gerais. A metodologia: foram identificados 128 espécimes por meio de morfologia externa e morfometria, proveniente de 5 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, sendo elas Barão de Cocais, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto e São Gonçalo do Rio Abaixo. Esses dados, eles foram coletados e identificados pela Valéria Tavares, que é a taxonomista, e me ajudou, contribuiu com os dados para a realização do meu trabalho. Foram também feitas buscas por artigos e livros em 2 plataformas digitais, sendo elas Google Scholar e Cielo. Eita, travou. As buscas foram feitas em 2 etapas. A primeira etapa foi feita com base na lista publicada em 2010, onde foram buscadas nessas 2 plataformas digitais o nome científico das espécies presentes na lista, seguido por Minas Gerais, a fim de localizarmos novas localidades para as espécies que já eram conhecidas para o estado. A segunda etapa foram feitas buscas utilizando as palavras-chave New Record, Novo Registro, Minas Gerais, BET e morcegos, sozinhas e mescladas.
E todas as vezes que uma nova espécie era localizada, né, uma nova espécie para o estado, as buscas eram feitas utilizando o nome dessa espécie, seguido por Minas Gerais, a fim da gente, né, saber quais foram as localidades onde essa espécie foi registrada. Resultados e discussões. Foi então atualizada a lista de espécies de morcego do estado de Minas Gerais, saltando então de 77 para 97 espécies, distribuídas em 49 gêneros e 8 famílias. Houve a retirada da espécie Molossus correntium após uma revisão do gênero, né, realizada por Loureiro e colaboradores em 2018, em que foi identificado que a ocorrência dessa espécie é restrita ao extremo oeste do Mato Grosso. Foi então acrescidas 21 espécies à lista, né, sendo 19 por ampliação de território e 2 espécies novas para a ciência. O estado de Minas Gerais, então, ele apresenta a maior riqueza de espécies da região sudeste, com 97 espécies, seguido por São Paulo, com 79, Rio de Janeiro, 77 e Espírito Santo, 75. Essas foram as espécies adicionadas à lista, né? Primeiro Esturnera tilde, Artibeu cinerea, Leucophila mordex, Micronicteris microtes, Micronicteris samborni, Glyphonicteris beni, Tonati saurófila, Charonicteris vieirae, Driadonicteris capixaba, Tiropteuírnea, né? Essa foto, inclusive, é do holótipo, né? O holótipo é o espécime utilizado para a descrição da espécie, e ela foi descrita, né, em um trabalho realizado por Velasco e colaboradores em 2014. Epitescos quiriquinos, Stiotes montanus, Lasiurus egregius, Myotis lavale, Myotis exone, Elmops quimera. Essa também é uma foto do holótipo, né? Essa espécie foi descrita por um trabalho realizado por Gregorin e colaboradores em 2016. Elmops hans, Molossos pretiosos, Molossos coibenses, Molossos astecos e Molossopus neglectus. Foi também feita a elaboração de um mapa com as localidades amostradas no estado, e esse mapa está dividido em biomas e mesorregiões, né? A gente busca demonstrar a evolução amostral em 10 anos e quais são as lacunas amostrais do estado hoje. Essa primeira imagem, né, ela mostra a delimitação do estado de Minas Gerais e dentro do estado a delimitação das 12 mesorregiões existentes hoje no estado. Nas cores, o cinza claro representa o Cerrado, o bioma mais abrangente do estado, o branco, a Mata Atlântica, e o cinza escuro, a Caatinga. Esses pontos cinza claros, eles representam as localidades que foram provenientes, né, onde os espécimes analisados em 2010 são provenientes. É um total de 62 localidades. Agora é o mapa atualizado das localidades amostradas do estado, contando com 160 localidades. A partir dessa imagem, a gente consegue perceber que a concentração, né, de trabalhos realizados no estado se encontra na região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente devido, né, a gente acredita que por ter os principais centros de pesquisa do estado, na região da Zona da Mata, sul e sudeste do estado. A gente acredita que também devido à proximidade dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que comportam importantes centros de pesquisa do estado. E esse ponto na região norte do estado, devido principalmente a trabalhos realizados por Nogueira em 4 ocasiões, sendo, né, 1998, 2008, 2014 e 2015, todos os trabalhos realizados na região de Jaíba. Apesar de ter vários pontos nessa região, ela não, né, demonstra a amostragem total, né, da região norte, sendo essa ainda muito pouco amostrada. Em vermelho, eu destaco, né, as principais lacunas amostrais do estado, ou seja, né, regiões que ainda não foram amostradas, e a gente consegue ver que a maior parte do estado ainda permanece não amostrada ou pouco amostrada. Principalmente quando a gente observa o bioma cerrado, que apesar de ser o mais abundante do estado, é o menos amostrado, né? O mais amostrado é a Mata Atlântica, que contém 89 das 160 localidades, ou seja, mais de 50% dos estudos realizados no estado são na Mata Atlântica.
A gente fez também, né, a gente obteve também o primeiro registro da espécie Esturneira tilde para o estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, a partir da coleta de 3 espécimes, sendo 2 fêmeas e um macho, nos meses de março e agosto de 2010. Essas coletas, né, e a identificação foram feitas pela Valéria Tavares. E agora eu trago um comparativo, né, da espécie Esturneira tilde, que é o primeiro registro para o estado, e Esturneira lilium, que é uma espécie já comumente registrada em diversas regiões do estado. A gente consegue ver nessas duas imagens que ambas morfologicamente são extremamente parecidas. E com base nisso, a gente acredita, né, que a presença dessa espécie no estado foi registrada ainda devido a essa dificuldade de identificação. O caractere mais utilizado para, né, mais comumente, mais indicado utilizado para identificação dessas espécies é a observação das cúspides dos molares, né? As cúspides são essas regiões pontiagudas do dente molar, e que em Esturneira tilde as cúspides são pequenas e o vale formado entre as cúspides é raso, enquanto em Esturneira lilium essas cúspides são grandes e acentuadas e o vale é profundo. E devido a esses detalhes, né, a serem observados, a dificuldade da identificação, que a gente acredita que ainda não tenha sido registrada a espécie no estado. Foram amostradas 21 unidades de conservação, né, o que representa apenas 20% do total de unidades de conservação do estado. Mas, apesar de ter sido poucas amostradas, 4 das 9 espécies ameaçadas para o estado foram registradas somente dentro ou próximo a unidades de conservação, o que demonstra, né, que apesar de pouco amostradas, as que foram, elas cumprem com o seu papel de conservação das espécies. Aqui eu trago a tabela contendo as unidades de conservação, e aí a gente consegue destacar algumas conhecidas por nós e também importantes, né? Como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte do estado, a Serra do Cipó, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. E agora as considerações finais, né? Devido às lacunas amostrais, possivelmente, né, o Estado tem sua riqueza subestimada, uma vez que, apesar de demonstrar muitas espécies, muitas das áreas do Estado ainda não foram amostradas. E há necessidade dessas regiões serem exploradas, uma vez que elas podem contribuir para o estudo de morcego em âmbito estadual e nacional. Muito obrigado. Obrigada, Luan. Falou.